sua legenda. Foto essa que deve estar... Americana que, na época, apoiava o que continham os livros populares sobre espionagem que estavam sendo publicados. Isso no início dos anos 60, de uma era durante a qual os espiões repentinamente tirados da penumbra eram lançados à luz. Keith Melton é um historiador que conhece muito bem o mundo real da espionagem. Ele possui a maior coleção do mundo de apetrechos de espionagem utilizados pelas mais avançadas agências de inteligência. Este museu particular abriga mais de 6.000 itens. O grande oponente de Melton na esfera da espionagem é este homem, Danny Biderman. Um dia eu pensei, eu quero ser espião. É isso que eu quero ser na minha vida. Mas eu acho que dentro de 24 horas eu percebi que poderia ser morto se me tornasse um espião e decidi logo não ser. Hoje, Danny Biderman é escritor e roteirista e se especializou na criação de dramas sobre espionagem. Ele já trabalhou para a MGM, que produz os filmes do 007 como perito em James Bond. Danny é também dono da maior coleção do mundo de adereços, guarda-roupa e outros itens usados em filmes e programas de televisão sobre espionagem. São mais de 4.000 peças. Esses mundos paralelos da espionagem se encontraram recentemente quando Danny recebeu um telefonema muito especial. Um dia eu cheguei em casa e ouvi uma mensagem na minha secretária eletrônica da CIA. A mais famosa agência de espionagem dos Estados Unidos pediu que Danny colocasse sua coleção em exposição no quartel-general da agência em Langley, no estado da Virgínia. Os apetrechos da Guerra Fria da coleção de Melton estavam expostos numa área próxima e essa reunião inesperada de instrumentação de espionagem mostrou com clareza a longa história das muitas semelhanças entre a espionagem real e a espionagem de ficção. Isso, de fato, começou há meio século com um homem que agiu em ambos os mundos da espionagem e cujo trabalho teve um grande impacto tanto na própria natureza da espionagem quanto na forma como ela é retratada na literatura, no cinema e na televisão. Esse homem foi Ian Fleming, o criador da personagem James Bond. Ian Fleming tornou-se um dos mais famosos escritores de ficção do mundo durante os anos 50 e 60. O que poucas pessoas sabiam era que ele havia trabalhado para o Serviço de Inteligência da Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial e que foi nessa função que ele captou muitas das ideias e conheceu vários dos apetrechos que mencionou em suas novelas. Uma das tramas criadas por Fleming foi o episódio da tentativa de captura dos códigos navais usados na máquina criptográfica alemã chamada Enigma. Ian Fleming chamou de Operação Ruthless, a operação que ele propôs durante a guerra para capturar os livros de códigos que poderiam auxiliar os criptógrafos britânicos a desvendar a técnica de codificação da Enigma, o que era crucial para a guerra no Atlântico. Era uma trama complexa que se iniciava com o treinamento de agentes britânicos fluentes em alemão que teoricamente haviam tripulado um bombardeiro alemão que teria voado sobre o Canal da Mancha e caído no mar. Os pilotos que falavam alemão seriam colocados num bote salva-vidas usando uniformes alemães. Eles teriam enviado uma mensagem de socorro e ficariam flutuando no mar à deriva. A ideia é que uma lancha torpedeira alemã de socorro viesse resgatá-los. A bordo do bote estariam essas pessoas e também o Fleming, que no plano original estaria no comando. E eles deveriam subjugar a tripulação da lancha e roubar o livro de códigos. Mas a operação não aconteceu por causa das condições meteorológicas. Isso mostra que, desde aquela época, o Fleming era uma pessoa muito inteligente e criativa. Depois da guerra, ele dirigiu seu potencial para uma atividade muito lucrativa, escrever novelas que acabaram lançando uma personagem de ficção, um agente secreto chamado James Bond. Fleming queria dar a seu agente secreto um nome sem nenhuma expressão. Ele olhou para sua mesa e viu um de seus livros preferidos, este aqui, chamado Os Pássaros das Índias Ocidentais, cujo autor era James Bond, e ele pensou, puxa, que nome bobo. Resolveu usar esse nome e, bom, o resto é história. Quem é você? Meu nome é Bond. James Bond. Ele queria um nome curto e forte. Um nome que, em sua mente, sintetizava uma nova era. A era do pós-guerra. E essa, de fato, foi a ideia que, ao longo de todo o seu trabalho, tentou incutir através do personagem James Bond. Uma parte importante do caráter do agente 007 veio do trabalho que Fleming desenvolveu com os serviços americanos de inteligência.
O Escritório de Serviços Estratégicos, ou OSS, o núcleo que gerou a CIA, foi criado em 1942, chefiado por William Donovan. Fleming foi enviado aos Estados Unidos para ajudar Donovan a desenvolver propostas para a estruturação da nova agência. Fleming enviou 2 memorandos a Donovan e num deles mencionou o tipo de agente que ele achava que deveria trabalhar para o OSS. Ele sugeriu que os agentes deveriam ter entre 40 e 50 anos. Ele tinha muita experiência, era cosmopolita, falava vários idiomas. Ao desenvolver na vida real as características do espião perfeito, Fleming estava ao mesmo tempo aplicando esses atributos ao seu espião imaginário, James Bond. Juntando ideias oriundas de sua experiência militar e com os serviços de inteligência, Fleming montou cuidadosamente sua personagem principal. Uma das teorias mais interessantes diz que havia um código alemão usado na Primeira Guerra Mundial, que foi decifrado pela inteligência naval durante aquela guerra, e que esse código tinha um número 0070 e o Ian Fleming sabia disso e ficou muito impressionado com isso e pode ter usado parte desse número de código para batizar seu agente James Bond. Todas as profissões têm suas ferramentas próprias, e isso também acontece na espionagem. O que fez com que esses instrumentos se tornassem especiais foi a maneira como foram desenvolvidos. Fleming tinha fascinação por apetrechos de guerra e por isso fez amizade com um obscuro, porém brilhante oficial do Ministério dos Suprimentos chamado Charles Fraser Smith. A tarefa de Fraser Smith era fornecer ferramentas adequadas aos agentes britânicos para que eles pudessem desempenhar suas funções de espionagem e de vigilância. Muitas vezes, seguindo conselhos de Fleming, ele criou tudo, de bússolas secretas a armas secretas, de câmeras e miniaturas, que poderiam ser escondidas em bengalas, a maneiras de esconder mapas, dispositivos estranhos de camuflagem, meios de transformar o uniforme de um piloto da Força Aérea Britânica em roupas civis. Foram centenas, talvez milhares de dispositivos secretos. No mundo imaginário de Fleming, as armas e os apetrechos que o agente 007 utiliza são fornecidos por uma divisão especial do Serviço Britânico de Inteligência. Bond pega seus apetrechos da seção Q da inteligência britânica. Foi esse departamento que inventou todo o equipamento especial para James Bond. Depois de algum tempo, Fleming criou em suas novelas uma personagem chamada Major Boothroyd, que trabalhava na seção Q. E ele se apropriou do nome de uma pessoa real chamada Boothroyd, que existiu e que havia escrito uma carta a ele sugerindo o tipo de arma que James Bond deveria usar. No cinema, a começar pelo filme Dr. No, que foi o primeiro filme de James Bond, conhecemos o Major Boothroyd. No segundo filme, Da Rússia com Amor, vemos novamente o Major Boothroyd, mas dessa vez ele é personalizado pelo Desmond Llewellyn. Quando saiu o terceiro filme, Goldfinger, Bond já se refere ao Major Boothroyd como o quê? Porque ele trabalha. As audiências passaram a conhecê-lo como o quê? Charles Fraser Smith chamou a atenção de Ian Fleming para alguns de seus apetrechos, dos quais o mais famoso era uma bola de golfe, que poderia ser mandada para os agentes no estrangeiro com mensagens dentro. Fleming prestou atenção nessas bolas ocas de golfe e usou a ideia muito depois quando escreveu sua novela Diamantes São para Sempre. Inventou uma maneira para James Bond contrabandear diamantes brutos para os Estados Unidos e entregá-los a seu comparsa. Eles levavam com eles toda a tralha de golfe e dentro dela havia esses diamantes. Era uma espécie de dispositivo de contrabando. Os americanos receberam a primeira dose de espionagem da Guerra Fria através das manchetes. No início dos anos 60, a obsessão nacional com o jogo de espionagem transformou um agente de novela num ícone da cultura popular. Meu nome é Bond, James Bond. Amor, ação, isso sem mencionar muita aventura? E se você é fã dos livros e dos filmes de Ian Fleming, você pode pensar que essa é a vida típica de um agente secreto. Eu acho que muitas vezes entra também o fator decorrente de como o Ian Fleming realmente gostaria de ser. Ele realmente se via, eu acho, como a sua personagem James Bond, mesmo antes de ter criado o James Bond. A maneira como James Bond se vestia, aquele tipo de roupa elegante, os cigarros que ele fumava, a vodka com martini. O Fleming gostava de coisas assim, há muito de autobiografia nas novelas. Ele atraía lindas mulheres, gastava muito dinheiro, levava uma vida muito visível, só se hospedava nos melhores hotéis. Ele era conhecido como Bond, James Bond. Isso são coisas que um espião de verdade jamais faria, porque os espiões de verdade procuram proteger sua identidade. Eles procuram não aparecer, querem ser
aquela pessoa indistinta que ninguém nota, nunca é lembrada. O que permite que o mundo da inteligência exista e que a inteligência seja de fato colhida é o fato de que ela é conduzida na sombra por gente que não precisa das luzes da ribalta, gente que não quer ser vista. Ironicamente, se o agente secreto inventado por Fleming personificasse o que os agentes verdadeiros fazem no campo, o livro de apresentação do 007 jamais chegaria à sua segunda edição. O mais interessante é que depois que você entra para a agência, você percebe que ali não há mesmo ninguém parecido com James Bond. Você não duraria nem 5 minutos no mundo da espionagem real se você se comportasse como o 007 se comporta. Isso só serviria para chamar a atenção. Você teria problemas e, além de não conseguir cumprir sua missão de colher informação, você seria preso e mofaria na prisão pelo crime de espionar um país estrangeiro. No entanto, a mistura sagaz que Fleming fez da fantasia total com pequenas doses de realidade provou ser uma mina de ouro literária. E aí, no início dos anos 60, um dos maiores fãs de Ian Fleming, John F. Kennedy, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Em março de 1961, Fleming ficou extasiado ao ler na revista Time a lista dos 10 livros favoritos de John F. Kennedy. Em nono na lista figurava uma novela de James Bond, Da Rússia com Amor. Hollywood aproveitou-se logo do fenômeno James Bond. O primeiro filme, Dr. No, foi exibido em 1962. Como o agente 007 capturou de imediato a imaginação do público e como as histórias de espionagem na vida real estavam chegando às manchetes em todo o mundo, os produtores de filmes passaram a adotar cada vez mais a tecnologia de espionagem da Guerra Fria. A preocupação de Fleming com a verdade fez com que ele equipasse o agente 007 com uma nova arma de mão, no livro Dr. No. A arma que ele mencionava sempre antes disso era uma beretta calibre .23. Uma arma que ele ficou conhecendo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele mudou a arma que Bond usava porque foi procurado por um perito em armas chamado Geoffrey Buscoy, que lhe disse que a beretta era uma arma de dama e que Bond deveria usar algo mais, digamos, forte. E a partir desse momento foi isso que ele usou. James Bond abandona com certa relutância a sua beretta e começa a usar a Walther. Eu sempre achei que seria mais educado bater antes de atirar. No filme seguinte de James Bond, Da Rússia com Amor, apareceu uma parafernália nunca vista antes em filmes. Havia a espiã russa, a moça que espionava para a Rússia, que usava esporões nos sapatos como armas, no que poderia ser um combate mortal. Ela bate com um sapato no outro e isso dispara um mecanismo que faz saltar um punhal envenenado da ponta de seu sapato. O Fleming se recordava da sua experiência na guerra, que um dos locais mais práticos e efetivos para se esconder armas são os sapatos. Mas essa utilização de armas imaginárias foi um dos pontos em que a ficção mais se distanciou da realidade. A verdade é que os espiões não portavam armas, a não ser em tempos de guerra. E quando estão armados, em geral, é para autodefesa ou para facilitar a fuga. Um dos exemplos de como uma arma branca pode ser escondida seria a lâmina no calcanhar. Se suas mãos estão amarradas, você poderia fazer com que essa pequena lâmina se projetasse de seu calcanhar. Mas essa faca jamais seria usada para ferir alguém. Ela só serviria para cortar as cordas. Se você está de barriga para baixo e suas mãos estão amarradas nos seus pés, você pode usar uma unha para extrair isto e usá-la para cortar a corda. Isso foi inventado por Charles Fraser Smith. De que hospício você roubou isso? Robert Shaw desempenhou o papel de Red Grant, o vilão russo da organização Spectre. A missão dele era eliminar o agente 007. Nesse ponto, ele vai matar o Bond e abandonar o suposto corpo. Acontece uma briga feia e o Grant puxa um arame para estrangular e o enrola no pescoço de Bond, praticamente o estrangulando até a morte. É uma cena muito emotiva e é conhecida como uma das melhores cenas de briga da história do cinema. Do ponto de vista da engenharia, seria virtualmente impossível amarrar uma das pontas disto num relógio de pulso.
Este é um garrote da vida real. Ele foi usado por componentes das Forças Especiais Britânicas durante a Segunda Guerra Mundial e é composto por um pedaço de arame bem enrolado do tipo usado em cortadores de queijo. E estas bolas ficam presas com firmeza nos punhos. Quando ele é puxado, a força aplicada é tanta que a vítima é praticamente decapitada. Fleming continuou a usar dispositivos secretos na sua novela Goldfinger. E essa tendência se manteve em todos os filmes de James Bond. Nesta cena, os roteiristas substituíram uma serra elétrica, como apareceu no livro Goldfinger, por um cortador a laser, a última novidade tecnológica da época. Há uma cena famosa no filme Goldfinger, em que um raio laser se aproxima cada vez mais dele. Escolha com muito cuidado sua próxima piadinha, Sr. Bond. Ela poderá ser a última. Você quer que eu fale? Não, Sr. Bond. Eu quero que o senhor morra. Foi um pouco desconcertante descobrir que os marquinhos dele eram sacudidos, sabe, e não mexidos. E eu fiquei desapontado porque não me deram um Aston Martin para sair feito louco por aí, mas o fato é que as pessoas que trabalham na CIA são incomparáveis, são maravilhosas, mas não tem nada de James Bond. Eu tenho que ir. Logo agora que estava ficando interessante. A atenção do público americano foi dirigida para o fato de que já havia satélites circulando a Terra e o povo percebeu que a CIA estava travando uma batalha secreta e silenciosa contra os espiões numa guerra da qual eles nunca haviam tido notícia. O mais perto que eles haviam chegado dela talvez tenha sido as novelas de Ian Fleming e novos programas de televisão como O Agente da Uncle. Em 1964, quando a novela Goldfinger de Ian Fleming estava sendo transformada em filme, um dos maiores produtores de televisão de Hollywood, Norman Feldman, decidiu que já era tempo de a televisão ter o seu próprio programa sobre espionagem. O programa deveria conter uma pitada de Hitchcock e uma pitada de Ian Fleming, e ele teve a sorte de poder se encontrar com Ian Fleming em Nova York. Ele perguntou se Fleming estaria disposto a colaborar com o novo programa de TV, sugerindo algumas ideias. Os dois ficaram alguns dias trabalhando juntos em Nova York, mas Fleming não conseguiu ter nenhuma ideia boa até a última noite. Finalmente ele pegou uns formulários de telegrama no seu quarto de hotel e escreveu umas coisas sobre contrabando de diamantes, assassinatos, um grupo de extermínio, coisas assim, e entregou o manuscrito a Norman Felton. Felton continuou a desenvolver uma série de programas e acabou contando com a colaboração de Sam Rolfe, que era um excelente escritor e produtor de televisão, e lhe deu a tarefa de elaborar as ideias de Fleming. E o programa acabou sendo chamado de Solo. Esse nome Solo foi fornecido por Ian Fleming. Ele foi buscar o nome de uma personagem menor de sua novela Goldfinger. Logo que comecei a ler o texto, percebi que era uma espécie de James Bond da televisão. De vez em quando você precisa fazer uma coisa diferente, não é? Então venha comigo. Meu nome é Robert Vaughan e eu faço um agente secreto chamado Napoleão Solo. Os maiores heróis do programa, o agente da Uncle, eram duas personagens. Napoleão Solo, que era representado pelo ator Robert Vaughn, e seu parceiro Ilya Kuryakin, que era um agente russo, representado por David McCallum. A Rede Unida de Comando para o Cumprimento da Lei. Esses são os homens que trabalham nessa organização super secreta que combate o mal em todo o mundo. Era um grupo multinacional, alguma coisa assim como a Interpol, que se uniu para, defender a lei e o lado bom no mundo. O nome dele é Napoleão Solo. O nome dele é Ilya Kuryakin. Somos agentes da Uncle e vamos enfrentar uma nova série de batalhas brutais e perigosas contra a Trush nesse ano. O maior inimigo deles era uma organização conhecida como Trush. Era algo parecido, talvez, com a organização Spectre da série de James Bond. Uma espécie de entidade não muito bem definida que quer dominar o mundo. O quartel-general da Uncle ficava em Nova York, na região leste de Manhattan, perto da Rua 40, escondida por trás de uma fileira de prédios de tijolos. Os agentes entravam no seu quartel-general através de uma loja de alfaiate chamada Delflória. Solo e Ilya desciam as escadas, entravam no alfaiate e iam até a cabine de provar roupas nos fundos. Simplesmente o que fazíamos era ir até o cubículo ou a cabine de troca de roupa e virávamos um gancho de pendurar casacos na parede. Esse é o verdadeiro gancho de pendurar casacos que foi usado nos estúdios onde a série de programas foi gravada, e Robert Vaughn, representando o Solo, segurava assim, empurrava a parede e de repente entrava nessa incrível agência de alta tecnologia chamada Uncle. Um dos primeiros apetrechos usados na série foi um comunicador em miniatura disfarçado num maço de cigarros.
Eu conversei com maços de cigarros e cigarreiras que eram usados como comunicadores, que eram feitos com muita presteza em poucos dias pelo departamento de adereços, num orçamento apertado. E isso se tornou um dos aspectos do programa que é comentado até hoje. Napoleão e Ilia tiravam do bolso o que parecia ser um maço de cigarros, mas era um rádio. Eles apertavam um botão, sintonizavam com a mão e diziam abrir o canal D, e isso os colocava em comunicação com o Sr. Waverly no quartel-general, e o rádio pegava no mundo todo. Está convidando alguém a te matar. Não é o que se pretende. Informe sobre essas tentativas, a não ser que tenham sucesso. Bem, ao fim do primeiro ano, eles abandonaram um maço de cigarros e o substituíram por esta cigarreira, mais esbelta e menos volumosa. Eles abriam a cigarreira assim, apareciam os cigarros falsos na frente e por trás deles havia um centro de comunicação. Havia um gravador e um botão que eles giravam para chegar à frequência correta e entrar em contato com o Sr. Waverly. O isqueiro era virado assim e revelava um microfone. E da mesma forma eles diziam abre o canal D e entravam em contato com o quartel-general. Na realidade, os produtores da série da Uncle estavam muito à frente de seu tempo com aqueles comunicadores. Em meados dos anos 60, ainda não haviam sido inventados transistores tão pequenos. No entanto, os russos perceberam bem o potencial que poderia ter um maço vazio de cigarros. E talvez ninguém tenha sido tão criativo quanto a KGB. Eles pegaram este maço de cigarros ocidental e montaram dentro dele uma câmera rollover. Esse tipo de câmera existia desde os anos 50 e elas eram usadas, na verdade, elas foram as precursoras do scanner moderno. Você pegava a câmera e a passava sobre um documento e o fotografava. Ela foi um dos grandes segredos da KGB. Mas nos estúdios da MGM, não era segredo que Felton, o produtor dos programas, ficou preocupado com a possibilidade de o uso de maços de cigarros vir a incentivar os jovens a fumar. Por isso, eles inventaram esta caneta comunicador. Parecia uma caneta que estava sempre no bolso de Napoleão Solo, e quando ele precisava falar com o Sr. Waverly, no quartel-general, ele a convertia num transmissor. Eu sou um homem que gosta de coisas simples e a caneta me agradou muito. Não precisava de muita habilidade manual para tirar a caneta, puxar o fio da antena da parte de cima e falar. Considerem a possibilidade de 2 agentes espertos e inteligentes da Uncle sendo completamente tapeados por um super-homem de 18 anos. Sim, senhor, estudaremos essa possibilidade. Mas na época, a tecnologia para fazer isso ainda não existia. Naquele tempo, os espiões de verdade usavam canetas para camuflar microfones. Isto é chamado de memo card. Era um gravador miniaturizado muito bom, feito nos anos 60, que era usado em conjunto com a metade de uma caneta tinteiro. O microfone ficava dentro da caneta. O agente levava a caneta num bolso externo ou no bolso da camisa. O fio passava por baixo da roupa e ia até o cinto, onde o gravador ficava preso. Era assim que os espiões de verdade usavam canetas. O programa se tornou tão popular que os 2 atores principais estavam se tornando ídolos da garotada. Mas Vogt e McCallum não eram os únicos a chamar a atenção. Uma arma de muitas funções desenvolvida para uso dos agentes tornou-se tão popular que começou a receber cartas de fãs. Esta é a original, a arma que foi realmente usada por Robert Vaughn e David McCallum nos programas. É uma Walther P38 e o pessoal de adereços da MGM a modificou, cortando o cano e colocando esse silenciador especial que era chamado de supressor de flash. Era uma arma que, em tese, poderia ser rapidamente montada por mim ou por quem a estivesse usando, mas descobrimos que num programa de televisão era muito difícil montá-la durante o programa, por isso eles cortaram a cena quando a arma estava sendo montada. Eu acho que ela podia ser montada em 5 segundos ou 10 segundos, não sei, mas os segundos são preciosos para a televisão. Eles tomam tempo do programa e dos comerciais. Essa é minha arma contra o mal. Espero que o agente da Uncle seja sua arma contra o tédio. Esta é a Walther P38 e eles, Solo e Ilia, os agentes da Uncle, colocavam o silenciador, o pente maior, a coronha extensível e uma mira telescópica. Eles a usavam sempre que havia um ataque da Thrush. Ela tirava dardos com entorpecentes, além de balas, e fazia um sucesso enorme no programa. Os produtores do programa disseram que, em certa época, estavam recebendo 500 cartas por semana apenas sobre a arma, e algumas delas eram endereçadas à própria arma.
Falava-se muito dessa arma na época e desde então sempre aparecem pessoas perguntando: cara, será que você ainda tem aquela arma da Anko? No programa, a Trush usava outras armas. Eles tinham uma espécie de carabina com um telescópio que permitia ver as pessoas no escuro. Esta arma tinha uma mira telescópica especial, uma mira noturna, que era ativada pelos agentes da Trush através deste gatilho que iluminava tudo de noite. Estão usando luz negra e localizadores especiais para nos ver. Os apetrechos de espionagem da Anko eram tão criativos que os militares e as agências de inteligência dos Estados Unidos entraram em contato com os produtores do programa, e uma delas chegou a invocar a segurança nacional. Eles queriam os desenhos e modelos operacionais desses adereços de televisão. Os produtores receberam uma carta de um agente da CIA que estava preocupado com o episódio que ele havia assistido e que mostrava o agente Elia Kuriakin retirando uma unha falsa onde havia uma mensagem miniaturizada num dispositivo chamado Microdot. O Microdot é um pedaço minúsculo de filme com menos de 1 milímetro de diâmetro, pouco maior do que um ponto no fim de uma frase impressa. E ele contém uma página de textos reduzida por efeito óptico. A vantagem dele é o tamanho, que permite que seja escondido em praticamente qualquer lugar. E num dos episódios do programa, o agente da Anko, Elia Kuriakin, retira uma unha e mostra o Microdot. Foi a primeira vez em que um dos segredos operacionais da espionagem real foi revelado. E a CIA ficou muito perturbada ao ver um dos seus segredos mais bem guardados exposto abertamente ao público americano. Um público que em 1964 às vezes se via na linha divisória, não muito bem definida, entre a espionagem real e a espionagem de ficção. Os produtores da série Anko como que encorajavam essa má definição entre os dois mundos. Bem no fim de cada episódio do programa O Agente da Anko, bem no fim dos créditos, surgiu uma voz que dizia: nossos agradecimentos à Rede de Comando Unido para o cumprimento da lei, sem cujo auxílio este programa não poderia ter sido realizado. Bom, isso parecia deixar claro que a Anko era uma organização real e muita gente ficou confusa em todo o mundo quando ouviu isso. Certas pessoas pensavam que era uma organização real chamada Anko, assim como a ONU. E de repente as Nações Unidas foram inundadas com pedidos de emprego para a Anko. As pessoas não sabiam para onde escrever, elas achavam que era verdade, queriam participar de aventuras como faziam o Solo e o Elia. Queriam usar estes apetrechos e sentir toda a emoção e escreviam dizendo: queremos fazer parte da Anko. Sabemos, é claro, que os espiões raramente mostram algum glamour. Eles preferem agir por trás das cortinas. Uma testemunha disso é o Robert Hanson. Mas os espiões da Anko faziam tudo, menos se esconder. O programa virou um sucesso internacional. Foram James Bond e a Anko que, de repente, criaram esse sucesso todo. E em 1965, todos os produtores estavam criando algum tipo de programa de espionagem. Inclusive 2 escritores de comédias que visitaram o estúdio da Anko na MGM para colherem alguma inspiração em primeira mão. A única recordação que tenho de pessoas visitando o estúdio é de Buck Henry e Mel Brooks, que foram ao estúdio várias vezes ver o que estávamos fazendo. Na época eu não sabia o que faziam, mas é óbvio que estavam criando o programa Agente 86, mas eu só soube quando vi Don Adams abrir seu sapato e começar a falar com ele. Foi aí que entendi o que faziam no nosso estúdio, espiões espionando. Nós temos um script aqui sobre um espião idiota do tipo James Bond, mas muito burro. Eu disse, não sei não, e perguntei, quem escreveu? Eles disseram, Mel Brooks e Buck Henry. Eu disse, eu faço. É genérico, sabe? É claro, é a CIA, mas é também o MI5 e também sabe, uma espécie de paródia da paródia de James Bond. É sátira sobre sátira, ou paródia sobre sátira. O Agente 86 foi um produto de 2 gênios da comédia, Mel Brooks e Buck Henry. O protagonista deles era um imbecil genial que, com toda a ironia do mundo, sempre acertava. No início, Maxwell Smart devia ser uma paródia de James Bond. Por isso vestimos o Dom com toda a elegância, em alto estilo, e havia algo de cosmopolita em seus movimentos. Eu acho que todos os programas parecidos com o Agente 86 foram produtos daquela época. Foi nos anos 60 que pela primeira vez tomamos consciência de que realmente havia uma rede de espionagem que nos cercava, misteriosa.
Eu acho que todos nós temos uma certa atração pelos mistérios. Assim como no caso do agente da Uncle, os produtores do programa Agente 86 investiram muito em dispositivos altamente criativos. Nós tínhamos uma vaga ideia de como esses apetrechos deveriam ser, e nosso orçamento era muito apertado. O primeiro telefone celular foi meu. Foi no programa. A ideia foi do Mel Brooks. Um dia ele estava no escritório e todos os telefones tocaram ao mesmo tempo e ele não sabia qual responder. Ele pegou o sapato e começou a falar nele e achou que isso ia pegar bem no programa. O sapato telefone foi lançado no outono de 1965, quando o primeiro programa da série, Agente 86, foi ao ar. Ele está assistindo um concerto de música clássica, mostrando que seus interesses vão além das revistinhas. E tem de pedir desculpas, entrar no armário e abrir o seu sapato telefone. Aqui é o Smart. Maxwell Smart, Agente 86. Alô, chefe? Aqui é o Max. Quer de novo? Esse é um dos adereços mais famosos da história da televisão e com certeza uma das peças mais famosas de equipamentos de espionagem, seja do cinema ou da televisão. Esse é o sapato telefone que o Maxwell Smart usava nos programas, virando o salto assim para poder retirar a sola. E aí aparecia o sapato telefone. Ele abria isto, discava e falava com o seu chefe. Eu nunca cheguei a usar o sapato telefone do Dom. Era uma coisa só para homem. E havia uma certa inveja no estúdio com relação a esse sapato. Sabe que até hoje, quando estou dirigindo na estrada, as pessoas emparelham seus carros com o meu, põem um sapato para fora da janela e dizem, é para você. Tudo era um telefone, mas o telefone e o sapato telefone eram variações dele. Em um dos episódios, o Max estava numa missão no deserto e o que foi que eles deram para ele? Um cantil telefone. Ele abria esta tampa assim para poder discar e depois abria a parte de cima assim, mas ao invés de beber água, ele falava com o seu chefe. No início dos anos 60, a ideia de comunicadores portáteis ainda era uma coisa de ficção científica. Mas o que eles não sabiam era que, ao mesmo tempo em que isso fazia um tremendo sucesso no programa, o serviço de inteligência russo estava desenvolvendo uma versão real desses comunicadores. O que eles fizeram foi pegar um sapato comum de homem e embutir um salto, um microfone, um transmissor e uma bateria. Esse pino pequeno aqui ativava o transmissor. Quando você tirava o pino, o rádio ficava ligado. E o agente usava esse sapato o dia inteiro. Podia participar de reuniões secretas com ele. Era o próprio transmissor. Enquanto os americanos davam risadas com o sapato telefone, os russos estavam usando essa tecnologia com muita esperteza e talvez com muito sucesso. Quem fazia parte do chefe era Ed Platt, e por 5 anos ele foi o chefe e mentor do Maxwell Smart. Sempre que o Max precisava conversar em segredo com o chefe, ele pedia que fosse ativado o famoso cone de silêncio. Ativar o cone de silêncio. Tudo menos silencioso, esse cone foi uma das engenhocas mais estranhas imaginadas pelo escritor da série, Buck Henry. Sempre gostei muito do cone do silêncio, porque eu adorava o conceito dessa coisa ser o seu próprio inimigo. O que você sabe sobre o caos? O que o senhor falou, chefe? Caos! O quê? Sem que os produtores da série Agente 86 soubessem, a CIA estava desenvolvendo o seu próprio cone de silêncio. Eu acho que tivemos a visita umas 2 vezes de agentes da CIA, curiosos por saber como havíamos tido a ideia de criar certos dispositivos, o que indicava que havia alguma coisa no mundo real parecida com nossas fantasias. O cone de silêncio foi uma resposta imaginária para um problema operacional real. Ele se parecia tanto com algumas das coisas que a CIA estava desenvolvendo que começou a haver um temor na agência quanto ao programa estar expondo ideias e tecnologia que eles poderiam vir a usar um dia. Quando eu expus minha coleção na CIA, alguém da agência veio ver o sapato telefone que era a estrela do show e eu disse a ele:
Sabe, eu ainda estou procurando o cone de silêncio original daquele programa. Eu continuo a procurar, eu espero que ele ainda exista. E o cara olhou pra mim e disse, bem sério, ele está com a gente? E eu disse, está mesmo? Ele respondeu, você acha que a gente ia deixar uma coisa de alta tecnologia como aquela escapar? É uma coisa tão imbecil, um equipamento tão engraçado que só poderia ser usado. Eu não sei se existe, eu vou pedir à CIA. Se vocês estão me vendo, se vocês têm um dispositivo de uma sala, eu estou disposto a viajar 3.000 quilômetros vendado só para ver isso. Mas a CIA não era a única agência de inteligência que estava desenvolvendo um dispositivo portátil à prova de som. Sabemos que a KGB, talvez por ter assistido ao programa, uniu 2 capacetes com uma mangueira isolada e comprida. Você pode imaginar que os agentes não gostaram nada da ideia. Um amigo meu aposentado da KGB me disse que era um problema danado. Se o camarada na outra ponta tivesse bebido muita vodka na véspera ou não tivesse escovado os dentes, o ar ficava terrível. Quer dizer, a tecnologia existia, mas não era prática. Os vencedores são Buck Henry e Leonard Stern. A irreverência total do programa com relação à comunidade de inteligência acabou dando resultado. Os escritores Buck Henry e Leonard Stern ganharam o primeiro Emmy para o programa em 1966. E por sua contribuição para a comédia, eu quero agradecer a todos aqueles patetas da CIA e do FBI. Tendo começado muito bem, o programa ganharia mais 6 Emmys durante os 5 anos que esteve no ar. Lá em frente, venha para o James West. No outono de 1965 foi lançado outro programa de espionagem, James West. A ação se passava por volta de 1870 e James West, representado por Robert Conrad, e seu parceiro Artemis Gordon, representado por Ross Martin, trabalhavam para o Serviço Secreto dos Estados Unidos. Repetindo um tema comum, a missão deles era a de proteger o país contra gênios do mal que queriam dominar o mundo. Quando apareceu o programa James West, fez surgir nas mentes dos americanos a ideia de que James Bond talvez não tivesse sido o primeiro. Quem sabe no século anterior, por volta de 1970 ou 80, houvesse existido um agente secreto que o precedera. O episódio inicial de James West, A Noite do Inferno, apresentou muitos dos apetrechos de espionagem que o West e o Gordon usariam em todos os outros programas da série, como o dispositivo da arma na manga, a fivela do cinto e a roupa com bolsos secretos. Todos eles foram muito usados durante os 4 anos que a série durou. Eles eram ótimos porque eram tão avançados, tão adiante do seu tempo. A garotada gostava, os adultos ficavam intrigados e eu adorava todos. Os telespectadores ficavam pasmos com a quantidade de apetrechos estranhos que apareciam todas as semanas. Um deles era uma arma de manga que pegava os bandidos de surpresa. Tim Smythe era o chefe do departamento de efeitos especiais e foi ele quem criou a primeira arma de manga usada no programa. Isto aqui era usado pelo Robert Conrad no programa. É um coldre de couro que era preso no antebraço. Ele colocava assim e isso ficava debaixo da manga do paletó dele. Esse aqui é uma réplica do que foi usado no programa. Isso é uma garrucha de mentira. Isso é um trilho. E aqui ficam 2 cordas elásticas. Na realidade, é uma porção de elásticos dentro de uma capa de nylon. Isso é o gatilho. Quando eu puxo para baixo, ele fazia isso com o braço ao lado do corpo, mas eu vou segurar assim para você poder ver. Aperta o gatilho e lá vai. Babum, ele sai e atira. É um treco impressionante porque aqui estou eu em posição de me render ou de me submeter e de repente o James West aparece com essa arma. Eu adorava aquilo. Eu devia ter levado a arma comigo quando o programa terminou, mas eu não poderia saber que se tornaria famosa. Essa arma escondida não era muito diferente de uma invenção real do serviço secreto durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era chamada de pistola de pulso calibre 25. Eu agora a estou usando por sobre minha roupa e, na verdade, ela deveria ficar amarrada ao meu pulso debaixo da camisa. E para usá-la depois de escondida, para atirar, a pessoa segurava com a mão e torcia o cano e isso fazia com que ela disparasse. Mas eu não sei de nenhuma ocasião em que isto tenha sido usado. O programa elevou a moda a um novo nível com as roupas complicadas de James West.
O seu casaco matador continha compartimentos secretos que facilitavam acesso a armas em caso de ataque. Uma das melhores coisas do programa é que o James West tinha bolsos secretos em seu casaco. Bem aqui, atrás da lapela esquerda, havia um bolso que continha uma chave micha que ele puxava para abrir qualquer fechadura. Ele aguardava ali, naquele lugar secreto. Um outro bolso ficava atrás do colarinho por dentro, onde ele guardava uma faca chata de atirar. Ele podia usar essa faca para sair de certas situações e encrencas. Esse programa era legal, muito divertido. Tinha um ar muito especial. E os apetrechos eram muito, muito importantes. Eu acho que eles é que tornavam o programa atraente. Porque eu não estou aqui vendendo o programa, só me orgulho dele. Estou mais orgulhoso dele hoje do que na época. Por causa da sua duração, ele passou no teste do tempo. Ele era uma mescla de muitas coisas e os apetrechos foram, digamos, fundamentais. Eu acho que sem aqueles truques, a audiência não seria tão grande. Lá pelo fim dos anos 60, os programas de espionagem praticamente dominavam. A leva de programas novos lançados a cada outono continha tantas histórias de espionagem que os próprios serviços de inteligência começaram a assistir aos programas. E o que chamou a atenção deles foi algo inédito na TV. Um programa em que os mocinhos e os bandidos não eram muito diferentes. Esse programa foi como um divisor de águas na evolução dos romances de espionagem. Missão Impossível inovou com suas tramas complexas e tecnologia sofisticada. O programa era centrado nas aventuras de um grupo de profissionais civis que só trabalhava para o governo dos Estados Unidos. Havia um certo mistério na série Missão Impossível quanto a quem eram os heróis e para quem eles trabalhavam. Durante a maior parte da série, o Jim Phelps foi o chefe da equipe. Ele era um gênio, tinha uma mente privilegiada e recebia essas informações misteriosas de alguém sobre qual seria a missão que eles deveriam cumprir. Durante os meses que ele passou dentro do quartel-general da CIA apresentando sua coleção de espionagem de ficção, Danny Biderman conheceu Tony Mendes, o lendário ex-chefe do departamento de disfarces da agência. E ele me contou, sabe, durante os anos 60 recebemos instruções de assistir os episódios de Missão Impossível na televisão, quando eles passaram pela primeira vez na CBS, só para dar uma olhada e ver o que estava acontecendo lá. A gente assistia e no dia seguinte vinha trabalhar na CIA e a gente dizia: e aquele treco que eles usaram ontem à noite, será que a gente não poderia desenvolver uma coisa assim? O foco de toda a atenção eram os apetrechos, os truques e os efeitos especiais, que eram todos exequíveis sob o aspecto mecânico. E isso tornou Missão Impossível um programa diferente de todos os outros. Em alguns casos, nossa tecnologia foi desenvolvida a partir do que era mostrado nos filmes. A agência buscava inspiração em Hollywood. Procurava os dispositivos protéticos que eram utilizados em programas do tipo Missão Impossível, onde uma personagem, por exemplo, retirava uma máscara de borracha ou látex e aparecia uma face verdadeira, onde, um segundo atrás, havia alguém completamente diferente. O fato da CIA poder ter aproveitado algumas coisas que talvez possam ter sido úteis ao seu funcionamento não deve surpreender, porque eu não conheço outra indústria do mundo que seja tão criativa quanto a indústria do cinema. James Bond vai continuar a combater o mal na tela grande no século XXI. E os heróis da comunidade de inteligência vão continuar sua campanha pela liberdade no mundo real. E certamente estaremos enfrentando perigos incríveis, tanto no mundo real quanto no de ficção. E adorando. Versão brasileira Sincrovídeo. De propaganda aos estudantes.